O sacramento da Crisma, que a partir da reforma litúrgica realizada em 1963, passou a ser denominado como sacramento da confirmação. Tem uma história que merece ser considerada para que possamos compreender as dificuldades que ainda hoje interrogam este sacramento. Esta, portanto, é a primeira lexio litúrgica sobre o sacramento da confirmação. É um convite para conhecer alguns elementos históricos sobre o ritual da confirmação. Depois da publicação da Sacrosanto Concilium, em 25 de janeiro de 1964, entre as diferentes comissões criadas para ativar o processo da reforma litúrgica, encontrava-se a comissão para realizar a reforma do sacramento da confirmação. E a história diz que o primeiro contato para realizar a reforma do ritual e da celebração da confirmação considerou as numerosas problemáticas a respeito da confirmação. Só um breve parênteses, em outros vídeos eu já tive a oportunidade de lembrar que ritual é o livro que contém a celebração, que contém as orientações para que a celebração aconteça, né? Então esse livro que o padre segura na mão, na missa, esse livro se chama missal. No batizado, esse livro se chama Ritual do Batismo. Na confirmação, se chama Ritual da Confirmação. Voltando, nós estamos falando sobre a história do ritual da confirmação. O primeiro contato, portanto, com esse aspecto para formar o novo ritual do sacramento da confirmação foi o embasamento teológico e doutrinal da confirmação. E esse trabalho exigiu longos estudos de peritos, historiadores, sacramentalistas e especialmente de liturgistas. Depois de séculos sem estudos e sem aprofundamento na teologia sobre o sacramento da Crisma, sacramento da confirmação, era preciso recuperar os fundamentos teológicos antes de propor um novo ritual e antes de propor uma proposta pastoral e litúrgica para a confirmação. Esse foi um tema que ocupou os primeiros debates, por exemplo, foi aquele sobre a idade. São Paulo VI desejava que o sacramento da confirmação fosse reconhecido como o sacramento da adolescência. Por isso, esse sacramento seria celebrado e conferido aos adolescentes em período que se cursavam o 2º grau escolar, por exemplo. Mas tinha vários pastoralistas que defendiam a proposta que esse sacramento fosse considerado como sendo o sacramento da maturidade cristã. E por isso seria celebrado depois dos 18 anos. Se a proposta de Paulo VI tinha o referencial claro da escolaridade, com a intenção pastoral que os adolescentes comentassem que receberiam a confirmação com seus colegas, e desse modo tornavam-se anunciadores do sacramento entre os seus pares, a proposta dos pastoralistas colocava uma dificuldade. O que entender por maturidade? Estavam falando de maturidade psicológica ou de maturidade espiritual? Nos anais da história do sacramento da confirmação, eles contam que quando o documento sobre a idade da celebração da Crisma foi redigido por um conhecido liturgista italiano, o monge beneditino Cipriano Vagadini, quando esse primeiro protótipo ficou pronto, a Congregação para a Doutrina da Fé convenceu o Papa Paulo VI a não publicar o documento, mas a remandar a questão da idade para cada conferência episcopal. Então você começa a perceber que a questão da idade foi uma problemática, foi uma discussão muito séria. Quando conferir esse sacramento? Mas por que, Serginho? Por que se levou a essa questão? Porque antigamente se fazia a confirmação no momento do batismo. Então a criança recebia os 3 sacramentos da iniciação cristã. Era batizada, era confirmada e depois recebia a primeira comunhão.
durante um tempo dos primeiros tempos cristãos, já pelo século 8, século 9, se colocava inclusive uma pequena gota de vinho na boca da criança, né, para dizer que ela já participava do mistério da Eucaristia. Depois, o sacramento da confirmação foi feito quando se era criança. Eu, por exemplo, fui crismado com a idade de 2 anos de idade, 2, 3 anos de idade, mais ou menos, né? Só depois da reforma do Vaticano é que a questão da idade começou a ser discutida, e a discussão foi bem complicada pelo que nós vemos na história, né? Então, até hoje existe uma espécie de insegurança sobre qual é a melhor idade para se celebrar o sacramento da confirmação. Insegurança que se situa sobre qual critério adotar para se dizer que aquela pessoa está ou não em condições de celebrar e de receber o sacramento da confirmação. Então, é em base a esse tipo de dificuldade que existem experiências e experiências em diversos países, em dioceses e até mesmo diferentes experiências pastorais em paróquias. Tem sim um consenso, ao menos aqui no Brasil, de que o sacramento da confirmação seja celebrado depois da primeira comunhão. É mais um consenso de ordem espiritual, de utilidade pastoral. Coisa quer dizer, aproveitar o fato que o catequizando já está na catequese e, por isso, dar continuidade ao processo. As avaliações da pastoral litúrgica sobre isso ainda não conseguem responder de modo, digamos assim, qualificado qual seria o melhor caminho. Então, animemo-nos com o incentivo divino que foi dado a Elias. Quando Elias estava prostrado, cansado, não queria mais profetizar, Deus apareceu e diz: levanta-te, tens um longo caminho pela frente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, capítulo 19, versículo 7. Nós temos um longo caminho pela frente para considerar o sacramento da confirmação como um sacramento missionário, que envia os jovens a evangelizar. E que não seja aquilo que infelizmente se vê, a despedida de tantos jovens da igreja depois de receber o sacramento da confirmação. Levante-se, tens um longo caminho pela frente. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.